do Espírito Santo. Amém. Olá, esse é o Evangelho Diário do Santuário Nossa Senhora Aparecida. Hoje, dia 6 de fevereiro de 2024, nós vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos do 1 ao 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como essas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No início, então, desse evangelho, os fariseus e os escribas, que eram considerados a elite cultural da época, diante dos discípulos de Jesus, ficaram chocados, com o fato deles não terem seguido uma de suas tradições, que é purificar, lavar as mãos na hora de se alimentar. Então os fariseus começaram a criticar e questionaram por que eles não seguiam uma tradição. Eles se preocupavam mais com isso, com a questão da tradição. Só que os discípulos não se preocupavam mais com isso. Eles foram libertos dessas leis humanas que estavam aprisionando eles, As pessoas naquela época se prendiam demais nas tradições humanas e não se apegavam de fato àquilo que vinha de Deus. Jesus então vem para mostrar a eles que essas tradições, que esses cultos humanos não era aquilo que edificava o coração das pessoas. Eles não se apegavam mais a essas práticas superficiais e prestavam mais atenção, se atentavam mais às questões do coração e à vontade de Deus. Que nós possamos então pedir que o Espírito Santo venha sobre cada um de nós com a sua unção, transformando os nossos corações. Que a partir de hoje nós possamos deixar as coisas superficiais e nós possamos buscar mais as coisas que vêm do alto. Amém.